Bom, gente, em nome da Hebraica e do Departamento de Cinema da Hebraica, do Cine Hebraica, eu queria agradecer a presença de todos, os que já estão aqui e aqueles que estão chegando, e agradecer especialmente a nossa convidada, né, que aceitou esse convite, Muriel Waldman, e é uma honra para a gente recebê-la, viu? Obrigada. E estamos aqui, então, para falar de dois filmes que tratam de mulheres na regência de coral, né, e na regência de orquestra. E, antes de começarmos a falar dos filmes, eu vou falar um pouquinho do currículo de Muriel Waldman, né, que ninguém conhece, ou poucos conhecem, não sei. Ou pelo menos não sabem tudo aquilo que ela fez, né, que faz. Muriel é regente e diretora artística da Orquestra de Cordas Letari e do coral Vox Jubili. Graduou-se em Física, isso não sei se muitos sabem, graduou-se em Física pela Universidade de São Paulo e, posteriormente, o seu amor pela música a fez graduar-se pela Faculdade Santa Marcelina. Obteve o título de mestre em Musicologia e Práticas Interpretativas pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA. Estudou regência com Roberto Farias, Eleazar de Carvalho e Lutero Rodrigues. Fez curso de análise e regência na Internationale Bachakademie de Stuttgart, na Alemanha, onde ela trabalhou com o célebre maestro Helmut Rilling. Dirigiu como regente convidada a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, a Orquestra de Câmara Paulista, a Orquestra Filarmonia, como também diversos grupos e orquestras de festivais, tais como de Tatuí, Curitiba, Juiz de Fora e Itu. Acredito que ela deva ter feito muito mais coisas, mas esse é um currículo resumido. Então, eu acho assim que Muriel é a pessoa certa para comentar esses dois filmes, né? Eu vou falar um pouquinho dos filmes enquanto as pessoas vão chegando, né? O filme Unidas pela Esperança mostra um grupo de mulheres de diferentes origens cujos maridos estão servindo no Afeganistão, são soldados, né? E diante da ausência dos seus entes queridos, elas se reúnem para formar um coral, né? Esse coro, na verdade, ele existe, né? Essa história é baseada numa história real, né? É um filme inglês dirigido por Peter Cataneo, é um diretor de vários sucessos, né? E é um filme tocante, né? Mostra, vocês assistiram, não vou preciso contar toda a história. E o outro filme, um detalhe interessante ainda desse Unidas pela Esperança, e que isso logo eu vou pedir para a Muriel comentar, é que as duas personagens femininas têm abordagens diferentes, né? Em relação ao coral, né? Uma erudita, outra popular, né? E o outro filme é sobre Antônia Bricco, é um filme holandês dirigido por uma mulher, né? A Maria Peters, e trata da história da primeira regente da Orquestra Filarmônica de Nova York. É nos anos 20, ela nasceu em 1902, né? Na Holanda, essa personagem, né? E aí mostra toda a saga, todas as dificuldades, né? Então, eu acredito que a vida de Muriel Waldman também não tenha sido fácil, né? Como mulher na área de música. Então, se você puder nos brindar com a sua história, com a palavra. Também. É difícil começar, mas eu nasci no Egito e vim para o Brasil pequena, assim, com 10 anos de idade, e desde então eu morei em São Paulo com meus pais. Do ponto de vista da música, eu já comecei a estudar piano no Egito, pequena, uma atração muito grande pela música, muito cedo. Meus pais gostavam também de música e eu fui com eles assistir
óperas, assistir concertos. E minha mãe tocava piano muito bem. Nós tínhamos um piano em casa, enfim, o começo foi muito bem. Chegando aqui, foi um pouco difícil, porque a gente veio como refugiado e a situação econômica, a situação financeira foi bem difícil durante muito tempo. Mas eu sempre gosto de homenagear os meus pais pelo seguinte: eu sei, realmente a gente passou privações, mas antes mesmo da gente ter armários em casa, os meus pais compraram um piano. Então, esse fato, além de ser um incentivo, foi uma prova de amor enorme. Isso eu guardo com muita ternura, com muito carinho no meu coração. E em momentos difíceis, essa imagem, eu evoco esta imagem. Aí eu continuei estudando piano até terminar a escola. E aí, na hora de escolher uma profissão, pensei na música. Isso já fazem alguns anos. E todo mundo me desaconselhou de enveredar para a música como uma profissão. Por outro lado, meus pais, com essa história de ter que sair do país onde moravam já algumas gerações e se encontrar numa situação de refugiado, meus pais queriam muito que eu tivesse uma formação científica. E não nem artística e nem literária, nem humana, porque a ciência é a mesma em qualquer país. E eles achavam que com uma bagagem científica eu poderia enfrentar alguma situação difícil que viesse a acontecer em qualquer parte do mundo. E foi por isso que eu entrei na USP e me graduei, fiz o bacharelado e a licenciatura, e foram assim os meandros da vida, porque esse diploma de licenciatura em física me permitiu dar aulas num colégio excelente, o Liceu Pasteur, e assim eu, de qualquer forma, tenho orgulho de ter garantido os estudos dos meus filhos, que eles puderam estudar nessa escola onde eu era professora. Eles tiveram bolsa e fizeram assim uma formação escolar muito sólida. Muriel, e como foi esse momento que a música surgiu na sua vida? Não, a música... A oportunidade de exercê-la profissionalmente. Então, quando os meus filhos se formaram no liceu, eu assim, me senti mais tranquila em relação ao futuro deles. E eu nunca parei de estudar piano, de estudar música, de me aprofundar, e cada vez ficando um pouquinho mais ambiciosa, querendo saber mais. E então, quando eu achei que eu tinha tempo para isso e condições, eu entrei na Faculdade Santa Marcelina, onde eu fiz o bacharelado em música. E aí eu me lembro que eu estava indecisa. Eu gosto muito de tocar piano, sempre toquei piano durante a minha vida inteira. Por outro lado, eu estava começando a me aprofundar no estudo das partituras, na análise de partituras, e isso aí começou a ser uma atração, uma paixão mesmo. Então, eu pensei na regência. E acho que o primeiro passo de todos os regentes é a regência coral.
Eu tive a sorte de conviver com Naomi Munakata nessa fase e ela me orientou de maneira muito forte. É uma personalidade, foi infelizmente uma personalidade muito forte, e eu aprendi muito com ela e aprendi a apreciar as grandes obras corais. Por isso que me levou mais a uma linha mais erudita e não tanto para a música popular na parte coral. Então, eu criei um coral no próprio Liceu Pasteur, onde eu dava aula, e esse foi a minha primeira atividade profissional. Eu gostei muito e eu acho que os coralistas gostaram talvez mais ainda. O grupo cresceu, depois se desvinculou do liceu, ficou um coral independente e continuou por muitos anos. E, enquanto isso, eu continuei a estudar regência orquestral. Eu fui em diversos festivais, participei de diversos festivais onde eu pude fazer prática com orquestra, o que é uma dificuldade enorme para qualquer estudante de regência. E assim foi até hoje. Interessante que a personagem da Antônia também teve que criar sua própria orquestra de mulheres, né? É verdade. Da mesma forma que você teve, né? Sim, sim. É verdade, é difícil, é realmente difícil para qualquer um. É uma carreira que não se abre assim, só a pessoa tendo talento, tendo estudo, tendo diplomas, precisa sorte, precisa algumas conexões também, uma vivência muito grande e um certo traquejo. Então, eu também formei a minha orquestra, fui ajudada por um projeto da Secretaria da Cultura, que incentivava, a qual eu apresentei uma ideia que se chamava Quem Tem Medo de Música Clássica, e que me permitiu, primeiro, reunir um grupo e depois levar esse grupo a comunidades longe do centro de São Paulo, onde estão os teatros. A minha preocupação era que os jovens não têm oportunidade de assistir, de conhecer a música clássica. Então, aquela coisa, eu não conheço, portanto, eu não gosto, eu não vou procurar. Então, eu achei que era uma coisa importante para o futuro da música clássica que os jovens conhecessem a música clássica e não tivessem medo dela. E por isso eu achei que uma das grandes causas deles não se aproximarem da música era justamente esse fato da música em São Paulo e em quase todos os lugares serem centralizados, né, no centro de São Paulo, onde para muitos é longe, é caro, é perigoso, né? A gente precisa ter consciência disso também, e ninguém vai levar as crianças de alguma periferia até o centro para ouvir um concerto. Então, a música tem que ir até os jovens, e não o inverso. Eles não virão. A música tem que ser levada para essas crianças, esses jovens, para que eles possam ter esse contato. Então, com esse projeto, eu pude fazer isso, só que eu não contava que os participantes do projeto não quiseram parar. Quando aquele apoio da secretaria terminou, os músicos chegaram para mim e falaram: a gente não vai embora, nós queremos continuar essa orquestra, continuar com você, continuar com essa missão, não é? De levar a música.
Muriel, eu só queria avisar os participantes, acabei me esquecendo, que eles podem já, se tiverem perguntas para formular, tem um chat aqui que as pessoas podem formular suas perguntas ou anotar para depois falar. Quero até agradecer a presença aqui do Wagner, que vocês estão vendo, o Wagner Lang, que está nos assistindo hoje aqui nessa live, e ele vai já ficar olhando aí as perguntas, daqui a pouco a gente abre para ter uma conversa direta, tá? Era só isso, desculpa aí o parênteses. Por Não, favor. foi importante. Aliás, obrigada, Wagner. Então, você estava justamente dizendo que os jovens não quiseram ir embora. E é uma característica que eu notei nos concertos, né, que assisti, justamente essa presença sempre de jovens, né? E também eu sinto duas coisas que eu queria marcar: um caráter positivamente didático dos seus concertos, né? Tanto para o público, não sei se também para os participantes, né, da orquestra, que eu acho de uma importância assim fundamental, né? E também me chamou a atenção a sua, digamos, ousadia, né, num país como o nosso, de trazer peças inéditas, preparar, né? Eu imagino que isso é uma coisa que a gente deveria dar muito valor aqui no Brasil, né? Eu acho. Qualquer lugar do mundo, né? Sim, Para é esse verdade. trabalho que você faz, realmente. Eu gosto de descobrir obras e tem um repertório imenso que é esquecido. Algumas peças se fixam no repertório internacional e por medo do desconhecido, por medo da reação do público, por medo de perder esse público ou de perder alguma oportunidade de dar concerto, os regentes não gostam de colocar essas peças no repertório. Então, com isso, eu tive a grata satisfação de fazer descobertas de compositores ou de obras de compositores já consagrados que não são tocadas ou são raramente tocadas. E com isso, descobri também um acervo imenso de compositoras mulheres e suas obras. Essa também é uma vertente que eu gosto muito de valorizar. As mulheres têm poucas oportunidades como regente, têm poucas oportunidades como compositoras de ouvir as suas obras ao vivo, né? Você Tocar. lançou, inclusive, um CD, né? Das compositoras e fez. Exatamente. Sim, nós tivemos essa grande sorte de poder gravar um CD que se chama Mulheres Compositoras em Concerto, onde eu quis dar uma amostra dos diversos estilos das diversas compositoras, tanto do passado como do presente. Hoje em dia parece que a produção feminina está sendo um pouquinho mais divulgada, um pouquinho mais conhecida, um pouquinho mais tocada, e elas se sentem mais à vontade nesse papel, nessa profissão de compositora. Mas, Muriel, ainda é difícil, né, ser uma regente de orquestra, não só aqui no mundo, ou mais aqui. Queria que você comentasse também, e à luz do filme da Antônia, por exemplo, né? Não, eu acho que não mudou muito. É difícil ser levada a sério. Eu acho que as mulheres musicistas que são levadas a sério são mais instrumentistas naquela época e ainda hoje, cantoras. Agora, a figura do regente sempre foi uma figura de uma certa autoridade, por isso talvez tem tido contestações para uma mulher ocupar esse lugar. Tudo vai muito bem enquanto a gente é amadora. Quando reúne um grupo para reuniões de família, reuniões de amigos, mas quando se trata de conquistar um público de maneira profissional,
conquistar um contrato, conquistar realmente um caminho profissional é difícil, é difícil. Eu tenho uma pequena ressalva aqui que eu acho que talvez no Brasil, onde tudo está começando, né, em termos de música, talvez seja um pouquinho menos difíceis. Então, quando eu falo que eu sou regente, não vem risadas, né? É aceito. Em outros países, se eu falo que eu sou regente de orquestra, tem uma certa... As pessoas não acreditam. Não acreditam. É mesmo? Como assim, né? É uma certa assim. E a Antônia teve que enfrentar isso mesmo, né? Ela teve que vencer esse preconceito, essa primeira dificuldade, e até ela provar, ou mesmo provando, ou mesmo já tendo assim uma formação em Berlim, na Holanda, quer dizer, uma formação super sólida, super respeitada, super respaldada. Mas na hora que vai enfrentar uma orquestra, as coisas mudam, as coisas mudam. E ela, com certeza, era muito competente, muito competente. Senão, não teria tido essa formação com Berlim, com nomes consagrados, né? E a gente vê também que ela consegue convencer os músicos que ela é capaz, que ela sabe do que se trata, que ela sabe a profissão dela, o métier, né? E isso é bonito de se ver. Uma coisa interessante, talvez, o reverso da medalha, é a grande consagração da Antônia perante o público veio com uma orquestra de mulheres. Aí não sei se era a curiosidade, a novidade. Aí ela teve sucesso e teve assim oportunidades que se abriram para ela para trabalhar e para mostrar o que ela sabia fazer. Isso é um pouquinho legal. Quando ela começou a contratar homens, não é que a orquestra se tornou uma orquestra normal, não é? Lá no final do filme, o interesse das plateias diminuiu um pouquinho. Pena. É uma pena. Eu vou só ver se alguém gostaria já de fazer alguma pergunta para a Muriel, senão vou pedir para ela fazer um outro comentário. Pode se manifestar aí. Muriel, pode fazer pelo chat, ou tem aí também umas mãozinhas, né, para fazer. Sim. Muriel, e a música judaica? Fala do capítulo. Sim, importante. É outro tesouro pouco conhecido e que eu estou descobrindo, estou cada vez mergulhando mais nesse universo. O que é um pouco conhecido, mesmo assim, só nas comunidades judaicas, é a música litúrgica. Mas existem muitos outros aspectos, um dos quais a música klezmer, não é, que está agora começando a ter um revival, né? E grupos estão se formando e se especializando em música klezmer. Um outro aspecto é a música do teatro Yiddish, que foi fundamental na criação, na adaptação do teatro da Broadway. Os primeiros grandes atores e compositores do teatro da Broadway vinham de Varsóvia, foram, não é, nas décadas de 1930, 1940, muitos deles, em face da situação
do nazismo crescente, tiveram que se deslocar para os Estados Unidos, se refugiar nos Estados Unidos, e lá criaram, adaptaram, não é, as suas peças, a sua maneira de cantar, os seus temas para peças americanas, e teve um grande sucesso. Mas foi assim que nasceu o teatro da Broadway. Depois se desvinculou um pouquinho, pegou um caminho próprio, mas o nascimento do teatro da Broadway foi no teatro Yiddish, foi com esses artistas que vieram, na sua grande maioria, de Varsóvia. Os compositores, mas também os cantores. Você já teve alguma experiência em trilha ou arranjo para teatro ou para cinema e tem vontade de se aventurar como compositora? É uma pergunta difícil, Silvia, mas sim, sim. Eu gosto muito e eu gostaria de ter mais tempo para me dedicar a isso. Por enquanto, o que eu tenho feito é justamente muitos arranjos de músicas, muitas delas do teatro Yiddish, muitas delas do folclore israelense, para a minha orquestra. Então, é digamos, um primeiro passo, não é tão criativo quanto, mas a gente começa a conhecer bem a linguagem orquestral, as particularidades de cada instrumento e como usar essas particularidades e essa linguagem para que o público entre em sintonia e goste, e vibre, e goste mesmo. Eu gostaria. Eu tenho algumas obras poucas, mas eu gostaria de ter mais. Você já tem composições, então? Um pouquinho. Tem que mostrar. A gente quer ouvir. Escuta, será que o pessoal gostaria de... Talvez a turma não seja muito de escrever em chat, mas sim perguntar. Pessoal, vocês gostariam de que a gente abrisse os microfones para vocês fazerem perguntas ou comentarem o filme? Vou abrir, ok? Eu vou abrir, ok? Tá, abre os microfones, Wagner. Eu queria dizer uma coisa, o outro filme, não é? Military Wives, Unidas pela Esperança, eu acho que é muito importante porque mostram o papel da música na vida de pessoas que conseguem fazer música sem ter uma formação profissional. E isso aí não é desmérito algum, ao contrário, é muito alentador. A música traz alegria, traz essa facilidade de comunicação entre pessoas que não precisam ser músicos profissionais. E eu acho que o coral desenvolve um papel muito grande nesse aspecto, nessa praiazinha. E, por outro lado, também a troca que existe, a solidariedade que nasce num coral, não é? Uns sabem que são necessários para os outros e os outros da mesma forma. Então, é uma atividade de grupo onde cada um depende do todo e o todo depende de cada um. É um lugar onde a gente pode se expressar através da música, mas também se expressar trocando ideias, trocando impressões. Então, eu acho que no filme do Unidas pela Esperança. Isso, Unidas pela Esperança, esse aspecto é muito valorizado e para mim é muito importante. Muitas vezes a gente se sente inibido de entrar num coral, eu vou desafinar, não vou desafinar, qual vai ser o que eu vou fazer, mas não é nada disso, é um grupo onde a solidariedade é fundamental.
é fundamental para obter um resultado musical que pode ser de alto nível e é fundamental para ter essa consciência de que cada um depende do grupo e o grupo depende de cada um. E que os resultados musicais são acessíveis. Todo mundo pode participar de um coral. Todo mundo. Será que eu fui clara no meu convite? Será? Foi muito clara. Vamos lá, pessoal, vamos falar? Vamos abrir, Wagner? Os microfones estão abertos, quem quiser só ir no seu próprio mute, unmute e fazer, porque já estão todos liberados. Então, eu queria fazer uma pergunta. Sueli, pois não. Então, você tem atualmente algum coral amador, assim? Não. Tenho. Eu não sei se eu não peguei. Né? Não, assim, eu rejo um coral, eu acho que eu não vou, se Deus me der saúde, eu não vou nunca parar de reger coral, é uma atividade fantástica. Esse coral chama Vox Jubili, a alegria da voz, e atualmente está difícil com a pandemia, não é? As reuniões são difíceis, mas a gente faz reuniões virtuais, a gente aprende as músicas, faz gravações, é muito, muito legal, sim. Eu tenho esse coral e, olha, eu tenho muito orgulho de dizer que aquele coral que eu comecei, quando eu comecei na regência, no Liceu Pasteur, que foi evoluindo, se desvinculando, tem gente daquela época que continua comigo e que tem muito prazer com isso. São amizades fantásticas, não só dos coralistas comigo e vice-versa, mas dos coralistas entre si. O ambiente de um coral é muito legal. Eu recomendo. Eu reforço tudo que você está falando. Eu faço parte do coral da Vitsu e também tem todas essas características. Né? Exatamente. É uma característica de todos os corais. É muito gostoso. É uma atividade assim completa para o ser humano. Muito bom. Quem mais? Eu estou vendo uma fotinho, parece uma jovem com um violino. Jeane, quer falar, Jeane? Jeane é violoncelista da minha orquestra e, acreditem ou não, ela está nesse momento na Alemanha, ela é de descendência alemã e eu estou muito contente, Jeane, que você está aqui com a gente. Olá a todos. Também estou bem feliz, está muito legal. Obrigada. Eu acho que o pessoal quer perguntar alguma coisa para você, ou você quer perguntar alguma coisa. Podem perguntar qualquer coisa. Uhum. Você é da orquestra da Muriel? Sim, eu toco na Letária, na orquestra do Muriel. E faz tempo? Eu acho que faz 1 ano e meio agora. É mais ou menos isso. Sim. A Jane é excelente violoncelista, ela é de descendência alemã, mas é casada aqui no Brasil, então se divide um pouquinho entre os dois países. E o que assim, é um exemplo vivo do quanto a música pode unir. Porque no começo, 1 ano e meio atrás, ela não era tão fluente no português, apesar que já era muito esforçada para aprender a língua. Mas a gente quase não precisava de palavras, a gente conseguia se comunicar com a música. Ela com o violoncelo e eu com os gestos. Gente...
Que cidade você está, Jane? Em Berlim mesmo. Ah, em Berlim. Obrigada. Bem. Então, né, vamos ver se mais pessoas querem falar ou comentar o filme, estabelecer uma relação entre as coisas que Muriel nos conta e o que o filme mostra. Eu acho que é importante lembrar o contexto daquele filme Military Wives, porque os maridos estão em combate, não só estão nos quartéis, estão em combate mesmo. Tem sempre uma noção de perigo iminente com esses maridos. E para as mulheres é muito difícil enfrentar a ausência, a inquietação, não podem comunicar com os maridos, saber se eles estão bem, as comunicações são muito restritas. E, então, o fato de se reunir para fazer música tem diversos aspectos bem positivos. Primeiro, elas se distraem. Eu acho que a maioria, o primeiro momento é isso. Depois, elas têm um objetivo comum. Elas constroem um objetivo comum de se apresentar, de preparar uma música, não é? E as trocas que acontecem durante os ensaios, né, primeiro são assim muito, não vou dizer de baixo nível, mas são assim da vida de todo dia. Eu gosto de vinho, não gosto de vinho, né? Depois, aos poucos, o nível das conversas começa a ser mais elevado, até que elas têm esse objetivo grande de ir para Londres e fazer uma apresentação onde elas são muito, muito bem sucedidas. Então, eu acho que é muito interessante esse filme. E mostra como a música se torna uma companheira, uma boa companheira. Não é só uma distração, se torna um objetivo em si, um objetivo de aprimoramento. Primeiro, as pessoas, as participantes do coral aparecem de vez em quando para o ensaio. Depois, a gente vê que começam a querer treinar em casa para melhorar, para, não é? Trocar ideias, um ajuda a outra ajuda uma. E esse é um aspecto que, assim, a mim chamou muito a atenção. A solidariedade que existe num coral e numa orquestra também, claro. Isso o que você está colocando realmente, depois uma delas que perde o companheiro, né, com quem ela ia casar, tá na hora dela ir embora, mas ela não quer deixar o coro, né? Então, ela acaba sendo aceita para o coral, mesmo não sendo mais esposa de um soldado, né? Sim. Então, muito bonito. Mostra a força, né, desse coral, né? Sim. A união das amigas musicistas. E chamou a atenção que nenhuma das duas que são líderes ali é musicista. E como elas conseguem montar um coral assim de boa qualidade, eu achei um pouco assim irreal, né? Assim, como fazer isso, né? Achei um pouco complicado. A primeira, a esposa do comandante, ela tinha uma formação, né, da infância mínima, né? Ela tocava piano, né? Ela tinha uma formação erudita, né? Não era assim? Não sei, Muriel, comenta. Me pareceu também que ela tinha tido no passado uma formação e que ela recuperou. Aliás, as duas começam a consultar livros, a consultar manuais de como fazer com o coro, como montar um coro. É bastante interessante. Achei interessante. Sim.
E é interessante também porque a gente brinca, tanto no coral como na orquestra, que o bichinho da música, quando morde, e vai ser para sempre. Vai nos acompanhar sempre. E é verdade. Quem participa de um coro sempre, mesmo que se afasta, procura voltar, procura participar, procura cantar em associações diversas, associações profissionais, religiosas, qualquer que seja. É difícil parar de cantar. E quem faz música numa orquestra, quem escolhe esse caminho da música... Eu quero sair daqui, você canta. Não larga facilmente, não. A música é muito boa companheira e eu recomendo a todos. Sou suspeita, né? Mas, enfim... Bom. O que mais, gente? Vai, Silvia, fala. a Priscila está perguntando onde estão disponíveis os filmes. O filme da Antônia está disponível no Now, talvez em alguma outra plataforma. Ela põe no Google lá, Antônia, uma sinfonia, onde assistir, aí ela vai saber todas as plataformas onde encontrar. O outro filme ainda é inédito, ele vai ser lançado no Brasil, acho que só em janeiro. E talvez a gente consiga trazer antes. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar aí, né? Então, esse filme do Unidas ainda vai estrear, que foi uma pré-estreia. Né? O que mais? Tem mais perguntas? Comentários? O pessoal se anima. Eu gostaria de... A dona Arlete aí parece. Quer falar, dona Arlete? Não estamos ouvindo, precisa liberar o microfone. Abre o microfone, Arlete. Agora sim. Pode falar. Não. Não. O microfone. Microfone, Arlete. Microfone. Bom, enquanto ela procura o microfone, alguém mais? Pode escrever também, se quiser. Oi? Alete, se quiser, escreve no chat. Também pode escrever. Eu acho que é mais complicado. Como? Tá baixo. Fala um pouquinho mais alto, Arlete. Eu falei que eu vou ver se eu consigo ver o filme, né? Porque agora, Sim. o início eu perdi o início, porque estava sem som, meu aparelho não estava conseguindo ouvir vocês. Então, perdi muito da conversa. Ela fica gravada, Silvia? Fica. Essa conversa vai ser postada no YouTube do clube. No YouTube da Hebraica. Então, para quem perdeu, vocês podem indicar e aí vão conhecer um pouco mais da Muriel, né? Sempre nos brinda com seus concertos, apresentações, músicas. Obrigada. Mas eu vejo um aspecto, eu já comentei isso em particular com a Muriel, mas eu gostaria de dizer isso até publicamente, reforçar esse caráter desbravador, de trazer coisas novas, é tão importante para a gente aqui, né, no Brasil, e pensar também nessas políticas de levar a música ao jovem, né, levar à escola. Então, eu acho isso muito importante, realmente, Muriel. Acho que quem se dedica a isso, acho admirável. Acho realmente uma coisa muito bacana. Obrigada. Aliás, um desses aspectos foi evidenciado
com as dificuldades que oi, Antônia. A Antônia encontrava para estudar, não é? Não tinha lugar que aceitava mulheres para estudar naquela década de 1920. Era muito raro estudar música, né? E muitas outras coisas, diga-se de passagem. Mas é verdade, tem que ser mostrado. Agora, hoje, realmente, o acesso à formação, quer de dirigente, quer de musicista, está muito mais aberto. E na hora, depois de formado, ao começar uma carreira, aí é um gap difícil. Uma vez consagrada, como a Marin Alsop, não é, que regeu a Sinfônica do Estado aqui em São Paulo durante muitos anos, como algumas outras regentes mulheres, depois é mais fácil. Uma vez que está reconhecido, uma vez que as primeiras etapas estão vencidas, aí a carreira se torna mais palatável, mais aceita universalmente. Agora, eu acho que nesse ponto, a formação de um grupo musical é uma das atividades mais alentadoras, mais confortadoras que existem. Pode ser um grupo profissional, não é? Um grupo instrumental, ou então de cantores profissionais, mas também pode ser um grupo de amadores que gostam de estar junto e de fazer música. Muitas vezes, pela minha experiência, eu tenho observado que a primeira procura é mais pelo grupo, né? Algumas pessoas se sentem isoladas e procuram um grupo. E aos poucos, nesse grupo, o amor pela música e a vontade de se aperfeiçoar ficam cada vez mais fortes, mais presentes, e a pessoa começa a ser ambiciosa também em relação à música, a procurar repertórios mais abrangentes, mais complicados. A música, olha, é uma doença contagiosa e a gente não sara, não tem vacina. Então, eu aconselho a todo mundo a se inocular de música, a tentar fazer. A gente pode gostar muito de ouvir. Agora, o fazer música, em qualquer nível que seja vocal, instrumental, teórico, é um bichinho que pega e que não larga mais. Então, eu aconselho a todo mundo. É realmente uma atividade humana das mais recompensadoras, das mais agradáveis. Quem gosta de fazer em grupo, faz em grupo. Quem gosta de fazer individualmente, faz individualmente. Ela oferece um leque de participações muito grande, muito rico. E todo esse leque, todas as atividades neste leque são altamente compensadoras, altamente gostosas e trazem a sua recompensa em si própria. É claro que receber aplauso é muito bom, não vou negar isso, né? A gente está quase aqui para isso, mas a principal recompensa é essa troca que tem entre os músicos, essa satisfação que tem em saber que fez um bom trabalho, que se esforçou, que construiu alguma coisa. E entre todas essas atividades musicais,
a dirigência é talvez a mais alentadora, de coordenar, de trazer música para um grupo, seja ele profissional, seja ele amador, seja ele instrumental, seja ele vocal. Em outras palavras, eu não trocaria a minha profissão por nada. Pronto, acho que eu falei tudo, né? Muito bom, muito obrigada. Gente, vocês gostariam de fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Wagner, Eu só pode fazer queria pergunta. que os filmes são muito bons. Pena que Unidas pela Esperança não vai estar disponível, né, nos próximos meses. Mas os dois filmes são muito agradáveis de se ver, são muito bons. Está quando estrear. Nós vemos a pré-estreia. Wagner, você quer fazer uma pergunta? Não, só Oi, queria vocês estão me comentar ouvindo? quando a mulher falou da importância de levar a música para quem não tem acesso à música, de como é interessante quando a gente vai no municipal e como a gente vê a quantidade de pessoas que estão lá pela primeira vez e como elas estão gostando, não só do edifício, como da apresentação. Quer dizer, muita gente vai pela curiosidade. Às vezes mais curiosidade pelo edifício do que pela música e acaba se encantando pela música. E você percebe que muitas vezes são pessoas que nunca entraram no municipal, nunca tiveram acesso a uma música clássica ou uma música mais erudita. É importante que, já que eles não vêm, que essa música vá até eles. Exatamente. Isso é fundamental. Agora, uma vez que tem esse contato com a música, e mais ainda, se tiver o contato de fazer música, em qualquer nível que seja, tá? Amador, principiante, profissional, olha, é um bicho que pega e não larga mais, viu? E digo mais, é contagioso. Cuidado, Wagner. E não tem vacina. Espero que não tem. Espero que não. Olha, Muriel, você eu considero uma construtora, né? Uma construtora, uma pessoa que colabora. Durante essa pandemia, a gente viu o quanto, né, a importância dos corais, das músicas, no mundo inteiro, né? Então, seria bom que, né, aqueles que podem apoiar se lembrassem disso depois também que passar a pandemia, né? É verdade. Promover as orquestras, né? Aqui, às vezes, no Brasil, a gente fica discutindo lei, se a lei é boa, a lei não é boa, se desconta X ou Y do imposto, né? E aí você vai numa cidade como Berlim, onde está a Giane, ou qualquer cidade europeia, tem orquestra. E não tem nem lei de incentivo. Tem orquestra porque os cidadãos, né, da tal cidade acham que é importante. Que as pessoas ouçam música, façam música, ouçam. Faz parte da formação, né? É verdade. Então, eu acho você uma construtora. Imagina. Não. O fazer música é uma das atividades mais nobres do ser humano, em qualquer nível que seja. E em qualquer estilo também que seja. Música popular, música mais erudita, música antiga, música moderna. Eu acho que a gente, às vezes, tem uma certa inibição para procurar um grupo, procurar um professor. Eu aconselharia, assim, o primeiro contato ser em grupo, porque um ajuda o outro, tem a conversa paralela também, porque isso aí existe, é do ser humano, e aí a gente vê que não está sozinho, que as dificuldades ou os sucessos que a gente encontra pelo caminho são compartilhados, os outros também passam pelas mesmas etapas, e então cria um laço muito sólido, muito agradável, não é? Não é só a simpatia da pessoa, uma conversa, estão construindo alguma coisa juntos, tá? Em qualquer nível que seja, música popular, música mais erudita, coral sinfônico, orquestra, grupo de rock, grupo
de música de câmara, é tudo muito bom. E também eu gostaria de ressaltar um aspecto, tanto no coral como na orquestra, que é uma atividade de conjunto. Às vezes, eu ouvi muito isso com alunos, a prática de um instrumento, até atingir um nível bom, é muito solitária. Mas, depois que sabe o beabá e que pode tocar ou cantar em grupo, olha, são momentos dos mais bonitos que tem nas atividades humanas. Muito alentador, muito enriquecedor. É a construção, não é, de um edifício com a colaboração de cada um. Cada um é indispensável, cada um é necessário e sabe que é, né? Não pode faltar. Sabe que é. Muriel. Eu só quero dizer que realmente eu gosto muito da minha profissão, se é que alguém ainda não percebeu, mas... Muriel, você podia encerrar falando de projetos futuros? O que está vindo por aí? O que a gente pode esperar aí para os próximos tempos? Ainda na pandemia e pós-pandemia, né? Vamos pensar já, ser otimista. Sim. Realmente a gente está enfrentando dificuldades, porque tanto o coral como a orquestra são grupos. E as atividades em grupo, no momento, têm que ser encaradas com uma certa cautela. Nós temos feito os encontros pelo Zoom, justamente, pelo mesmo Zoom aqui, então pela internet, e assim a gente tem trocas, tem acontecido também muitas gravações, então cada um individualmente ou em grupo de 2 ou 3 que dá para ficar longe um do outro, tem gravado e me mandado, e aí eu faço algumas observações e eu levo de volta, mas é realmente um momento bastante difícil. Tem tido algumas lives, né, entre aspas, ou seja, a montagem reunindo os músicos tocando ou cantando individualmente. E aí a gente consegue uma sincronização relativamente boa e consegue, então, um resultado de grupo, mesmo que cada um tocando está sozinho. Mas dá para construir uma coisa bem alentadora, bem satisfatória. Bom, gente, eu queria agradecer muito a sua presença, Muriel, e a presença de todos. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Senão, nós vamos encerrar esse encontro lindo, que eu acho que ainda daria para falar muito, né? Mas acho que não vai faltar oportunidade, né? Eu espero que, antes das perguntas, eu queria agradecer muito a Hebraica, agradecer muito a você, Silvia, particularmente, não é, que teve a iniciativa desse projeto, ao Wagner, que está nos assessorando assim com extrema competência, e eu sei que tem toda uma equipe atrás, não é, para montar tudo isso. Então, eu agradeço muito a todos pela oportunidade de mostrar um pouquinho o meu trabalho, de mostrar como é bom fazer música, particularmente música em grupo, não é? É muito bom, que é o que acontece nos 2 filmes, um coral e uma orquestra. As dificuldades, talvez, que as mulheres ainda encontram nessa trajetória, mas muito obrigada, Silvia, pela oportunidade de conversar com todos vocês. Nós é que agradecemos. Só coisas boas e Shana Tová, um ano doce. Shana Tová para todo mundo.